Shalom, shalom, irmãos. Estamos em Israel. Procurei me vestir novamente como uma senhora judia, com pérolas, o chale, não é? Então, shalom, bem-vindos a Israel de volta. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra e aplicarmos a nossa vida. Hoje nós vamos ver que Israel irá converter-se durante os 7 anos de tribulação. Nós estudaremos os 7 anos de tribulação em aulas subsequentes. E nós vamos ver também o que Paulo fala em Romanos de 9 a 11. Pois Deus conhece o final desde o princípio. Afinal, o plano mestre de criação e restauração do planeta é dele. Então, ele sabe o que ele diz e vai acontecer como ele anunciou. Então, a última semana de Daniel nós vamos ver hoje também, não é? Faz parte, a última semana de Daniel é exatamente a semana da tribulação. São os 7 anos de Daniel e da tribulação do governo do anticristo até a volta triunfal de Jesus. Lembra quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente e Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? E Deus responde a Moisés no meio do fogo: eu sou o que sou, ou seja, o Eterno, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou eternamente presente. Para Deus não existe tempo de 24 horas, 365 dias. Ele é o eterno presente. Nós só vamos compreender isso de fato quando chegarmos na eternidade. Aqui é dificílimo a gente compreender que Deus está eternamente no presente. Eu sou. Os hebreus, lá no Antigo Testamento, escreviam só 4 letras, o chamado tetragrama sagrado, Y, H e W e H. Eles não liam, então não tem nem como saber a pronúncia disso, porque eles não liam. Eles tinham tanto receio de Deus que eles não liam. Então, nós podemos imaginar Yahvé, Jeová, Javé, em grego era Kurios. Não dá para a gente dizer, como as testemunhas de Jeová, infelizmente, erroneamente dizem, que o nome de Deus é Jeová. Não, porque eram 4 letras que eles não pronunciavam. Yahvé é o mais aproximado, mas não sabemos exatamente como é. Até o Império Romano, até acabar o Império Romano, havia equivalência de letras que foram herdados da escrita cuneiforme fenícia. Lembra que a gente já estudou isso? Que os gregos aperfeiçoaram o alfabeto cuneiforme e formaram o nosso alfabeto, e os romanos usavam, não é? Então, nós temos uma coisa muito importante para se entender. O Y, o I e o J eram equivalentes, tanto fazia um ou outro. O W, o V e o U eram igualmente equivalentes. Não importava. Quem não entende isso tem dificuldade depois com os nomes bíblicos, que as letras naquela época eram misturadas.
Então, quando Jesus foi condenado à morte, Herodes mandou escrever um cartaz para ser posto na cruz. Nesse cartaz estava escrito INRI, assim mesmo, com I. E ele representava, né, Iesus, aqui eu coloquei Jesus, mas era com Y que os hebreus falavam, Iesus Nazarenos Rex Iudorum, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas ele usou I, perceberam? Equivalente ao J ou ao Y. Quando Mateus, o anjo fala em Mateus para José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por quê? Porque Jesus em hebraico era Yoshua, e Yoshua ao pé da letra ele salvará, ou seja, o nome de Jesus já indicava quem era o Salvador. Aí nós temos em hebraico Yaakov, que é traduzido por Jacó, não é? E depois nós temos o caso do James em inglês, o livro, a Bíblia do King James, não é? Primeira tradução em inglês, o livro de James, que quer dizer o livro de Tiago, e todo mundo fica se perguntando por que em inglês é James e em português é Tiago, não tem nada a ver. Lembra? O Y, o I e o J, tanto faz. Então, no início da igreja se chamava de Santo Iago. Aí juntou, ficou Santiago. Aí separou de novo, ficou São Tiago. Nós estamos falando da herança católica, da Idade Média. Em inglês é James, porque era Iago. Percebem? Yosef em hebraico virou José em português. Então, nós nunca podemos esquecer que Jesus, José, Maria e todos os apóstolos eram judeus. A Bíblia que eles liam era a Torá, o Antigo Testamento. Eu fico triste quando escuto pessoas dizendo que o Novo Testamento não tem nada a ver com o Antigo. Tem muito a ver. O Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo. E é tudo centralizado, como já vimos, no Messias, Cristo, como já vimos em outras aulas. Então, nós temos que João, no início do seu evangelho, explica: Jesus, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo, que é a palavra de Deus encarnada em Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, porque Jesus é a palavra de Deus que fez acontecer na criação. Quando Deus disse em Gênesis, haja luz, e a luz se fez, esse haja luz, quem falou foi Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus disse em Gênesis, haja firmamento no céu, é Jesus falando. Então, Jesus é um com Deus na criação do universo. Então, Jesus criou o universo junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele veio, mas não foi recebido. Não o conheceu, o mundo não quis saber dele. Nem naquela época e até hoje, 2000 anos depois, também não querem saber. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, e os seus não o receberam. E nós também, hoje em dia, pouca gente o recebe. Ninguém quer saber dele. Mas a todos no mundo inteiro que o receberam,
deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo mundo que acredita que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo, está na vida eterna. Os outros, sinto muito, estão cegos, não querem saber, não é? No capítulo 3 do seu evangelho, João explica a missão do Messias hebraico, que é Cristo no grego. Mas o julgamento de Deus é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantas pessoas que a gente anuncia que Jesus veio como Salvador e voltará como juiz, dizem, mas eu não vou largar meus vícios, não. Eu gosto muito deles, eu vou continuar com eles. Ama as trevas. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. É um eterno presente, tem aqui agora e por toda a eternidade. O que, todavia, se mantém rebelde, lembra que a gente estuda desde a primeira aula o problema da rebeldia, se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida eterna. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus desde Gênesis, que disse que certamente morreria quem desobedecesse, permanece. Não foi salvo da ira por intermédio da cruz de Cristo. Há muitas parábolas no Antigo Testamento sobre a rejeição que os judeus fizeram ao Messias e as consequências dessa rejeição. Uma parábola que Jesus contou em Mateus, na semana em que ia ser morto, está em Mateus 21, 33 a 41. Quem tiver Bíblia, acompanhe, por favor, na sua Bíblia. A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus. No decorrer da aula, veremos o resto dessa parábola. Então, Jesus estava contando o que ia acontecer na sexta-feira da mesma semana. Os judeus já tinham matado uma série de profetas e agora eles iriam matar o filho do dono, não é? Jesus fala lá em João 15 que Deus é o dono da vinha e quem está ligado à vinha tem vida, não é? A videira que dá uvas. A vinha, a videira que dá uvas. Então, aqui nós temos uma ilustração do que os judeus fizeram com profetas e com o próprio Filho de Deus. Depois nós temos, ainda em Mateus 22, na última semana, quando ele ia ser morto, ele conta a parábola das bodas do filho do rei. Os israelitas eram os convidados, mas rejeitaram.
não se interessaram pelo convite. As coisas deste mundo, e como tem gente ainda hoje rejeitando por causa das coisas deste mundo. Eu amo a minha riqueza, eu amo o meu lucro, eu amo o meu cargo, eu amo o meu status. Eu não vou abrir mão do meu poder neste mundo por causa de uma festa no céu. Vocês acham que alguns políticos em Brasília estão preocupados com a festa no céu? Eles querem o banquete aqui agora. Não acreditam na festa no céu. Aí, como esses convidados maltrataram os empregados que foram convidar, que eram os profetas, o rei irado mandou matar todo mundo e incendiar a cidade. Nós vimos isso no primeiro cumprimento, quando os judeus destruíram Jerusalém num banho de sangue. E vamos ver o segundo cumprimento, quando o anticristo governar o planeta nos 7 anos de tribulação. Aí o dono da festa disse para os servos: vão, pelo mundo inteiro, convidem todo mundo. Os aleijados, os cegos, os maltratados, os marginalizados que ninguém quer. Convidem para a festa que eu estou preparando. Nós fomos convidados em lugar dos judeus. E nós só temos que dizer sim para o convite e participaremos da festa no céu que está preparada, conforme veremos em Apocalipse 19. Não vamos ler a história, leiam nas suas Bíblias. Nós temos aqui a ilustração. Os servos, aqui em cima, estão convidando os maltrapilhos, os miseráveis, para essa festa. E na parte de baixo nós vemos a ilustração de aleijados, mal vestidos, extremamente pobres, se abeirando do banquete. Por que isso? Porque não é por nossos méritos que entraremos no céu. Não é por nossas obras de caridade. Não é por nosso dinheiro. O céu é dado de graça. Deus Pai mandou os profetas, que a gente está estudando, mandou o seu Filho dizer: venham todos, a festa está preparada. É só dizer sim. Eu vou do jeito que estou, porque no céu eu vou receber uma veste branca. E essa veste branca vai cobrir a minha roupa suja de pecados. 100%. Todos de branco, como estudaremos quando chegarmos no céu. Então, em Lucas 14, há um outro convite. Vamos ler este convite de Lucas 14, de 15 a 24. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor:
sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O escusado é dar uma desculpa esfarrapada. Então deram desculpas deste mundo. Comprei boi, comprei um carro, comprei uma casa, sei lá. A desculpa deste mundo que dão. Então me desculpe, eu não vou na festa, não vou. É tanto descaso que usa escusado em vez de desculpa, porque é descaso demais. Que desculpa esfarrapada. E daí, o dono da festa, Deus, manda convidar todo mundo. Quando diz que obrigue, não é obrigar no sentido de pegar pela roupa e obrigar. Não. Deus não faz isso. É convidar bastante. Olha, tem uma festa maravilhosa. Olha, quem acreditar em Jesus Cristo tem os pecados cobertos pelo sangue de Cristo e entra no céu. O céu é maravilhoso, a festa é magnífica. Venham, venham, venham. Então, no sentido de insistir no convite, porque Deus quer a casa cheia. Nós é que somos teimosos, dizemos, depois que eu cuidar da minha casa aqui na terra, depois que eu comprar um carro de tal marca, novinho em folha, depois o quê? O convite é agora, não tem depois. Aí nós entramos nas profecias de Daniel, que são importantíssimas. Vocês podem seguir em Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os israelitas, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. E daí nós temos os objetivos das 70 semanas. E os objetivos das 70 semanas separadinhos são esses. Cessar a transgressão. No céu não existe pecado. Pecado nenhum entra no céu. A gente até brinca com as crianças. No céu tem ruas de ouro, portas de pérolas, não sei o quê. O que não tem no céu? Aí as crianças ficam curiosas, né? Aí a gente diz, o pecado. Não entra pecado no céu. Nunca mais pecado. E os israelitas estão sendo novamente convidados na última semana. Dar fim aos pecados. Então, é uma repetição de outra maneira, para ficar bem claro que nunca mais haverá pecado de rebeldia, de idolatria ou do que quer que seja em Israel. Expiar a iniquidade. Quem expiou o nosso pecado foi Jesus na cruz. Lembra, ele era o bode expiatório. Lembra que todo mundo lançou o seu pecado sobre o bode expiatório lá no dia do Yom Kippur, que vimos em Levítico 16. Então, Jesus na cruz expiou, pagou o preço do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus nos trouxe vida. Então, expiar a iniquidade é pagar o preço de todos os pecados do mundo inteiro, inclusive de Israel. Trazer a justiça eterna, porque depois do julgamento de quem entra no céu, de quem vai para o inferno, a justiça de Deus permanecerá. Selar a visão e a profecia, ou seja, Jesus, quando voltar como rei, vai dizer, foi cumprida toda a profecia do Antigo Testamento para Israel. 100% das profecias foram cumpridas, porque algumas ainda não estão cumpridas, vamos ver na próxima aula. E ungir o Santo dos Santos. Lembra, Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo, o ungido. Ungido por Deus para acabar o pecado e com isso
declarar que o lugar santíssimo de Deus, a morada de Deus com seu povo, é o céu, está pronta. Nós temos aqui a ilustração do que era. Então, o ungido santificará o lugar da presença do Senhor no meio do seu povo, no céu, onde habitaremos juntos com Deus. Simbolicamente, voltará a Shekinah, a glória visível de Deus sobre a Arca da Aliança. Então, lá no deserto, no tabernáculo, nós já vimos isso em Números, em Êxodo, havia uma coluna de fogo sobre o lugar onde ficava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Lembra que quando Jesus morreu, rasgou o véu que separava, não é? O Santo dos Santos, a presença de Deus do povo. E o tabernáculo quer dizer morada. Então, quando fala em tabernáculo no Novo Testamento e no Apocalipse, significa que vamos morar com Deus. É uma morada só. Não mais 40 anos, como foi no deserto, mas por toda a eternidade. Aleluia! Aí continua Daniel falando. O anjo falando para Daniel. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, é um modo hebraico de falar. As praças e as circunvalações, quer dizer, as muralhas, tudo que tem em volta, serão reedificados, reconstruídos, mas em tempos angustiosos. Gente, eu fico arrepiada. A ordem para restaurar Jerusalém foi dada para Neemias pelo rei Artaxerxes e está lá em Neemias capítulo 2, versículo 1. E está também nos escritos do Império Persa. Está lá escrito que Artaxerxes deu a ordem para restaurar Jerusalém e deu tanto de dinheiro, tanto de madeira, etc., etc., casando com o que está escrito no livro de Neemias. Fazendo as contas, que eu não vou repetir agora, mas há muitos estudiosos que fizeram detalhadamente essas contas, adivinha qual é o dia? Gente, é assombroso. É o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, e o povo exultava. Hosana, o filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Pelas profecias, Jesus é descendente de Davi. Lembra que eu falei que todo mundo era registrado no templo em Jerusalém? E as genealogias que o evangelista Mateus, no capítulo 1, e o evangelista Lucas, no capítulo 3, escreveram, as duas concordam. Jesus é descendente do rei Davi, ou seja, cumpriu esta profecia. Lucas explica o cumprimento exato da profecia da 69ª semana. Disse Jesus, porque falaram para ele, olha o povo te chamando de rei, você vai deixar? E Jesus respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras de Jerusalém clamarão, porque era o dia exato, é impressionante, séculos depois. Ao entrar na cidade, Jesus chorou. Ele era judeu, além de ser Deus. Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que poderia trazer-te a paz. Mas eles crucificaram Jesus.
Em Mateus 23, na mesma história de ele entrando na cidade, Jesus lamenta angustiado: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta na diáspora. Judá ficou deserta, foi transformada num deserto. Declaro-vos que não me vereis, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Que é a última semana de Daniel. Jesus continua explicando o cumprimento da profecia em Lucas 19. Vamos ver a entrada de Jesus em Jerusalém, em Lucas 19, e depois o versículo 43, quando Jesus prediz a destruição da cidade, como Daniel tinha previsto também. Todo 19? Uhum. Zaqueu publicano. A entrada em Jerusalém. 28. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Então nós vemos aí como as profecias se cumprem ao pé da letra. Vamos continuar vendo. O jumento montado por Jesus estava previsto, gente, séculos antes. Lucas descreve essa cena da entrada de Jesus num jumento no capítulo 19. Mateus relata no capítulo 21. Mas nós vamos ver a profecia de Zacarias, 500 anos antes, quando ele diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A humildade, ele não quis um cavalo, ele quis um animal humilde, o jumento. Jacó, nós já vimos essa profecia de Jacó no seu leito de morte, quando ele diz que Jesus seria da tribo de Judá. Ele fala que Jesus usaria um jumentinho. Gente, nós estamos aqui com Jacó em 1800 anos antes. Como eu falei no início, Deus decretou, feito está. Não importa os séculos para Deus.
E lá está Jesus entrando em Jerusalém, aclamado como rei, montado num jumento. Olha ali, fica até meio assim ridículo, não é? Ele é aclamado como um rei, com os pés ali balançando do lado do jumento. Jumento não usa estribo. Os pés ficam balançando, o jumento é baixinho, você tem que encolher as pernas. Fica meio engraçado, não é? E o povo colocando ramos de palmeira e colocando as suas roupas, as suas capas, para Jesus passar, aclamando como filho de Davi, ou seja, o Messias, aclamando como rei, aclamando como filho de Deus, para na sexta-feira dizer: crucifica-o, crucifica-o. A última semana da profecia de Daniel só se cumprirá, como eu já disse, durante os 7 anos de tribulação. Então, nós temos aqui a profecia. Leia, por favor. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, vocês veem que já está previsto, a gente já estudou o anticristo na segunda aula. Ele vai fazer aliança com os judeus. Mas depois de metade da semana, ele será abominação, assolador. A abominação é maldito no mais alto grau, é extremamente perverso, traiçoeiro no mais alto grau. Assolador é que destrói tudo, 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 não deixa pedra sobre pedra. Mas a destruição deste anticristo já está determinada por Deus. São 7 anos, pronto, nem um dia mais. Nos 7 anos de tribulação que precedem o retorno de Cristo, com muito poder e glória, são divididos por Deus em 2 metades. Nós vamos continuar vendo isso nas próximas aulas. 3 anos e meio. Eles começam com o arrebatamento da igreja. Nós já vimos os nomes e as características do anticristo. Aqui eu só vou lembrar um pouquinho. Ele virá como lobo em pele de cordeiro. Ele virá prometendo aquilo que o mundo inteiro suspira, paz mundial. Mas o povo não sabe, ou não entende, ou não quer saber que só Jesus é o príncipe da paz. Qualquer outro que prometa paz é do diabo, porque só Jesus é o príncipe da paz. Ele vai iludir os judeus, que vão querer paz. Os judeus querem paz e só vivem em guerra. Gente, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém no Monte Sião, onde está a mesquita atualmente. O templo já está quase todo pronto, conforme eu tenho estudado. Falta pouquíssima coisa. Aí, como é tudo em blocos pré-moldados, colocar aquilo em cima do morro é facinho com os guindastes que tem hoje. Não leva mais anos, leva dias. O candelabro de ouro está pronto, tudo aquilo está pronto. A Arca da Aliança, que foi perdida, eles reconstruíram e por aí vai. E ele vai chegar nesse poder mentindo, enganando, tramando nos bastidores, nós já vimos, e se tornará o ditador de toda a terra, amiguinho dos judeus. Mas, quando der 3 anos e meio, ele tira a máscara de cordeiro,
e se mostra como lobo traiçoeiro e carniceiro. Ele quer matar, matar, matar. E ele perseguirá implacavelmente os judeus e todos os outros que se recusarem a adorá-lo como Deus. Será um tempo terrível. Então, os judeus vão ver a verdade, que Jesus era o Messias prometido, e se converterão. Aleluia. Tem gente que precisa sofrer muito para acreditar que Jesus é o Salvador. Tem gente que acredita assim que é convidado. Nossa, que maravilha, a salvação é de graça. O céu está aberto, eu posso entrar no céu, que maravilha, é de graça. Mas tem gente que reluta muito. Uma pena, né? Em Romanos, de 9 a 11, Paulo explica o plano eterno de Deus para o seu povo escolhido, Israel. Em Romanos 9, de 1 a 5, o apóstolo lamenta profundamente o castigo divino. Vamos ler? Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está sofrendo. Quem não sofre de ver a sua família, que não vai participar das bodas do Cordeiro, vai para o inferno? Eu sofro demais quando eu penso em amigos, em familiares, que não querem aceitar esse presente de graça, que é o céu, através de Jesus. Eu fico com muita pena. E Paulo também. E Paulo diz uma coisa interessante no versículo 3. Eu, Paulo, desejaria ser anátema. Eu desejaria ser maldito diante de Deus. Separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Quer dizer, se Deus desse salvação aos meus irmãos incrédulos, os judeus, eu aceitaria perder a salvação. Olha que tristeza dele. E é uma oração semelhante à que Moisés fez ao descer do Monte Sinai. Não vamos ler, mas Moisés pede: risca-me do livro da vida, se não perdoar os israelitas idólatras. Ele é um com o povo, ele sofre junto. Eu prefiro ter o meu nome riscado do livro da vida, ou seja, ir para o inferno, do que ver o meu povo no inferno. Nós temos uma ilustração disso aqui. Então, Moisés falando para Deus, Moisés ora pedindo perdão para o povo e diz: agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me do livro da vida. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E nós vemos na figura, Israel desce do Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, e vê as pessoas adorando um bezerro de ouro, numa festa com bebida, danças, orgias. Ele fica tão decepcionado que ele quebra as pedras da lei. E depois Deus tem que dar outras em substituição, na sua misericórdia. Ou no capítulo 9?
Capítulo 9, versos 6 a 8, Paulo explica que nem todos os israelitas são filhos de Abraão, o pai da fé. Jesus já confrontará os judeus sobre a verdadeira filiação. João 8. 47, né? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Em Romanos 9, de 30 a 33, Paulo explica que a salvação não decorre de obras, e sim da fé, e repete a profecia de Isaías 28:16. Assim diz o Senhor, eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. O que muita gente não entende é que aceitar Jesus é pela fé e não pelas obras. Tem muita gente que acha necessário fazer sacrifício, comprar um pedacinho do céu com o seu dinheiro. Não! Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso coração. Ele quer que a gente acredite que Ele é tão amoroso que mandou o Filho dele morrer na cruz em nosso lugar. E Abraão é considerado o pai da fé, porque ele acreditou em Deus. E acreditando em Deus, ele deixou Ur, como já vimos, e foi para Canaã, e teve um filho com 100 anos de idade. Então, nós vemos que é muito sério isso de acreditar em Deus. O livro de Hebreus vai falar aos hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo não reclama dos judeus obedecerem à lei, à Torá. Paulo reclama dos judeus acharem que por terem a Torá estão salvos. É como hoje em dia pessoas que dizem, eu uso a Bíblia, eu tenho a Bíblia, então eu estou salvo. Gente, a Torá não salvava os judeus, a Bíblia não me salva. Quem me salva é Jesus Cristo, e não o templo, a Torá, ou seja lá outra coisa que for. Aí nós vamos ver o problema da pedra, essa pedra angular, a pedra que é o alicerce da igreja. Nós temos uma série de profecias que falam desta pedra. Vocês copiem e leiam, por favor, nas suas Bíblias sobre esta pedra, porque a pedra é Jesus Cristo, desde as profecias de Daniel, Isaías, até o Novo Testamento. Lembra quando Daniel falou, ao explicar a estátua de Nabucodonosor, que nós vimos na terceira aula, e ele diz, vai surgir uma pedra
que vai derrubar a estátua dos impérios e vai formar um reino que vai abranger o planeta Terra, a igreja, e esse reino não terá fim. Então, Daniel já estava profetizando esta pedra que é Jesus Cristo. Em Atos 4:11, nós vemos Pedro explicando para os judeus, depois do Pentecostes, a pedra que vocês rejeitaram e que estava profetizada no Antigo Testamento, esta pedra é Jesus Cristo. E vocês rejeitaram, não é? Em Efésios 2, Paulo vai explicar que a pedra Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja, é a pedra que fica por baixo, é a pedra de ângulo. A pedra de ângulo era escolhida com muito cuidado, porque ela determinava a altura do edifício e a largura do edifício. Ela era a pedra que amarrava o edifício em sua altura e em sua largura. Era extremamente importante a escolha da pedra de ângulo no edifício, no alicerce, não é? Então, tanto Romanos 10, de 1 a 13, quanto Romanos 10, de 18 a 20, vão explicar exatamente isso. Então, vamos ver Romanos 10. Romanos 10, versículo. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então vocês veem, não adianta dizer eu obedeço os mandamentos, não é por meus méritos que eu vou para o céu, não adianta dizer eu dou dinheiro para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, não, é pelos méritos de Jesus Cristo que me deu de presente, de graça, a porta do céu aberta. Então, quem acha que a lei o salva, que a obediência aos mandamentos salva, está longe do plano de Deus de ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Tem muita gente que a gente vai explicar que Jesus salva e a pessoa diz, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não cometo adultério, eu dou esmola. Gente, isso não salva ninguém. Parabéns que você é bonzinho, mas isso não te leva para o céu. Só a cruz de Cristo abre a porta do céu. Não se iludam, como os judeus se iludiram que obedecendo a Torá iam para o céu. Não, eles não tinham fé no Deus que escreveu a Torá para eles. Então vamos continuar vendo Romanos 10, 18 a 20. 18 e 20. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Versículo 20. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Essa profecia de Isaías refere-se a nós,
os gentios, não é? Aí nós temos outra coisa em Romanos 11, que lembra? Paulo está falando sobre a salvação dos judeus na última semana de Daniel. A oliveira é o símbolo de Israel. Logo, a menorá simboliza a oliveira, não é? 3 ramos de um lado, 3 ramos do outro e Deus no centro. Então, Israel e a igreja, os 2 braços da menorá. Então, nós temos aí 2 oliveiras crescendo em torno da menorá, para que se cumprissem as profecias de que a igreja entraria na oliveira Israel, mas depois a oliveira será recolocada para a salvação pelo nome de Jesus. Então vamos ver a profecia de Romanos 11, de 16 a 24. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Romanos 11, de 25 a 32. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Não é extraordinário? Os judeus rejeitaram Jesus e começou a era da igreja. Israel está voltando e vai começar a era deles. Nós já vimos os milagres que Deus fez para a restauração do país Israel. E maiores milagres ele fará para a restauração do povo Israel. Vamos entender a oliveira. Então, Israel é uma boa oliveira, porque Deus plantou. E havia, que a gente lê aí no texto, não é? O zambujeiro. O zambujeiro é uma árvore que dá frutos parecidos com o fruto da oliveira, mas não é oliveira, não dá azeite, não dá azeitona.
Isso significava as nações gentias. Então Deus enxertou as nações gentias na oliveira Israel, para que desse também azeite de oliva, para que desse o fruto. Depois nós temos aqui um desenho que mostra as duas oliveiras, como os dois braços do candelabro, porque um foi enxertado no outro. E nós vemos embaixo como fazer enxerto. Eu aprendi a fazer enxerto, que eu fui criada na roça. Então, você corta, por exemplo, a gente tinha limão bravo, por exemplo. Você corta, pega um ramo de limoeiro bom, enxerta, amarra como está aí na figura, para que morra a continuação do limoeiro bravo e comece a crescer o limoeiro que dá bons limões. Então, Deus fez isso, não é? Enxertou os gentios na oliveira e os gentios começaram a dar azeitonas, a dar azeites, a graça de Deus, e secou o ramo de Israel. Mas agora, no final dos tempos, Deus vai enxertar de novo Israel e a igreja não existirá mais porque já estará na glória. Nós vemos aí azeitonas coloridas e eu trouxe o azeite de oliva. Não é interessante que a gente fala azeite de oliva? Por quê? Porque ela vem da oliveira. Mas muitas vezes, quando a gente compra azeitona, a gente esquece que a azeitona é o fruto da oliveira. Então, agora, entendendo oliveira, oliva, não é? A azeitona, o azeite, a gente entende melhor o que Deus fez colocando enxerto de uma fruta que era só imitação para dar o fruto que Deus queria pela graça de Jesus, que é a igreja. Espero que vocês tenham aproveitado essas magníficas profecias que mostram as duas mãos que nós já estudamos, Deus juiz e Deus misericórdia. Amém? Até a próxima aula com a graça de Deus. Shalom!